Tu estás neste lugar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. É forte a presença do Espírito Santo. Alamaia, alamaia. Oh, glória. É forte a presença do Pai aqui nessa igreja, irmãos. É forte o amor, a graça, a sua presença maravilhosa, aleluia. Aleluia, aleluia, minha alma anseia pela presença do Senhor. Meu coração se alegra na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui mais um domingo, adorando o Senhor, buscando a sua face, enquanto ainda podemos achá-la, enquanto ainda não fechou a porta, enquanto ainda o Senhor não arrebatou a sua igreja, mas o Senhor está às portas, aleluia. O Senhor está às portas, irmãos, o Senhor está às portas para arrebatar a igreja. Essa semana Deus me deu uma visão, aonde ali na minha cama, quando eu abri os meus olhos, que eu lembrei daquele sonho, daquela visão que o Senhor tinha me dado, a minha carne tremia. A minha carne tremia, irmãos. Minha carne tremia de ver o Senhor preparado já, irmãos, só esperando o Senhor, o nosso Pai Celestial, dar ali a última palavra e falar: pode resgatar a igreja. Eu pude contemplar uma visão essa semana do arrebatamento, irmãos. E muitos irmãos não conseguiram achar o caminho. E o Senhor me mostrava os servos de Deus que pregavam a palavra, os pastores, os servos, as servas de Deus, que o Senhor colocava nas mãos algo para limpar as almas, para purificar as almas, o sangue de Jesus na palma da nossa mão, irmãos. E ali nós ia trabalhando para o reino de Deus. O caminho estreito. E o Senhor me mostrava ali também aquelas pessoas com síndrome de Down, aquelas pessoas que tinham algo diferente de nós, elas não erravam o caminho do Senhor. Elas não erravam, elas sabiam o caminho de chegar lá na frente. Mas nós é mais cobrado, irmãos. Nós é mais cobrado. Mas eu creio que todos nós que estamos aqui nessa noite, o Senhor tem um propósito de nós alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Se coloque de pé. Aleluia. Louvado seja Deus. Pega a Bíblia aí, irmãos. Pode abrir a Bíblia. Aleluia. Louvado seja Deus. Primeira epístola de João, irmãos. Ali depois de 2 Pedro, abre ali no capítulo 1. Capítulo 2, vamos ler um versículo aqui da palavra de Deus. Primeira epístola universal do apóstolo João. Aleluia. 1 João, capítulo 2. Esse versículo é bem conhecido. Aleluia. Amém? Capítulo 2 de 1 João, diz assim, ó. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Coloca a mão no teu coração, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, Pai santo, Pai eterno, toma a minha vida, Senhor, para falar com a igreja, para falar com teus filhos, Senhor. Que eu não venha falar nada de mim, mas que eu venha falar somente aquilo que o Senhor colocar no meu coração para passar para a igreja. Eis-me aqui, Senhor. Se há algo em mim que precisa ser mudado, pode mudar, Senhor. Se há algo na igreja, nos teus filhos, nos pastores, nos servos, nas servas, Senhor, que o Senhor quer mudar, que o Senhor quer transformar, Senhor, eis aí os teus filhos, Pai. Confirma a tua presença, confirma a tua graça, Senhor. Que todo mal saia agora das nossas vidas, em nome de Jesus. Fala assim: eu recebo a minha vitória, em nome de Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Estava orando, pedindo para o Senhor
ministrar no meu coração uma palavra para trazer para a igreja nessa noite. E o Senhor me faz menção aqui, na primeira epístola universal do apóstolo João. Todos nós sabemos que o João, essa passagem, aonde aqui o irmão João, fala assim, o irmão João, fala para nós, Nara aqui, meus filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado. Esse era o querido amigo de Jesus, era um dos apóstolos que andava ali com o Senhor, era um dos servos de Deus que andava ali com o Senhor, tinha intimidade com o mestre, caminhava com o mestre. E aqui eu quero voltar, igreja. No começo aqui eu quero meditar com vocês, onde o Senhor me fazia menção hoje à tarde. Quero ler alguns versículos da Bíblia aqui. O que era desde o princípio, o que ouvimos, aleluia Jesus. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos. O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Olha que palavra tremenda, igreja. A vida eterna estava com o Pai e ela foi manifestada. Você sabe como foi manifestada essa palavra da vida eterna para nós? Essa palavra foi manifestada através de Jesus ali na cruz. Através do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos acesso a essa vida eterna que o nosso irmão João narra aqui para nós, nessa carta. E aqui quando fala do princípio, irmãos, o verbo é Jesus, o verbo é Deus. Jesus está lá desde o começo, no princípio. Ele já estava com o Pai. Jesus, ele veio e se aniquilou naquela cruz, se entregou naquela cruz pelos nossos pecados. Então tem muitas pessoas que não compreendem essa vinda de Cristo. Tem muitas pessoas que acham que Jesus começou ali a trajetória dele quando estava no ventre de Maria. Muitas pessoas acham que ali começou o trabalhar do Senhor para a nossa salvação eterna, mas não, ela já vem lá de trás, antes da fundação do mundo. Jesus já era Deus, já era onipotente, já era onisciente, já era eterno, irmãos. Quando Adão e Eva pecaram ali, quando Eva e Adão se rebelaram contra Deus, quando Deus deu uma ordem ali para não comer o fruto da árvore da vida, que todos os irmãos conhecem a história, que foram ali embora, que o Senhor tocou, mandou embora do paraíso, ali toda a geração estava debaixo do jugo do pecado. Quando Adão e Eva saíram fora ali, sobre a humanidade veio o peso do pecado. E a Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos estão fora da glória de Deus, ali por causa do pecado de Adão e de Eva. E ali começa uma caminhada, ali começa uma grande caminhada para a morte, mas não para a vida. Ali começa a caminhada dos filhos para a morte espiritual. Mas a boa notícia é que Jesus tinha um plano de salvação para a humanidade. Jesus tinha um plano de salvação para a humanidade, ele quis nos resgatar. Ele quis nos resgatar de debaixo daquele jugo da servidão do pecado. E ali ele veio e se fez carne. Ele veio, nasceu de uma mulher, andou nessa terra, se alimentou, viveu como você, viveu como eu. Mas uma boa notícia, ele sendo santo, não houve corrupção nele. Jesus sendo santo, perfeito, Deus maravilhoso, glorioso, ele era santo, é santo e é santo eternamente. Nos céus, na terra e no mar, não há poder maior que o nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Voltando aqui para a palavra, igreja. Porque a vida foi manifestada. E nós vimos e testificamos, irmãos. Esse discípulo era o discípulo amado de Jesus. É o que mais tinha intimidade com Jesus, ele se encostava nos braços de Jesus. Ele era o discípulo amado.
E ali ele testificou. Ele testificou a graça, o amor de Deus através de Jesus na vida dele. Aleluia. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Deixa eu abrir aqui uma palavra. Se você quer ter um encontro com o Senhor, tem que ser através de Jesus Cristo. Muitas pessoas creem em várias religiões, muitas pessoas falam de Deus, mas ninguém vai se achegar a Deus se não for por intermédio do Filho dele, Jesus Cristo, que se entregou na cruz pelos nossos pecados. Nós só temos acesso a Deus através do Filho, Jesus Cristo. E ele continua escrevendo aqui, ó. E estas coisas vos escrevo, para que o vosso gozo se cumpra. Deus tem uma promessa de salvação para a humanidade. O Senhor, ele tem prazer de resgatar a sua igreja, o seu povo. Aleluia. Versículo 5, igreja. Vamos continuar aqui, ó. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Aqui João está falando. Essa é a mensagem que nós ouvimos de Jesus e nós anunciamos. E nós falamos. Aleluia. Essa é a mensagem que deles ouvimos e anunciamos. Que Deus é luz. E não há nele trevas nenhuma. Não há treva. Jesus é santo, Jesus é maravilhoso, Jesus é glorioso. Nós não temos palavras para descrever sobre o nosso Mestre Jesus. Nada do que nós faça vai surpreendê-lo, mas ele nos surpreende cada dia. Aleluia, glória a Deus. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. E não praticamos a verdade, irmãos. Se dissermos que temos comunhão com ele, andamos em trevas, mentimos. E não praticamos a verdade. Aquele que anda com o Senhor, irmãos, nova criatura é. Nova pessoa é em Cristo. Nós somos filhos do Senhor por herdade, por herança. Aquele que anda com o Senhor não mente. Aquele que anda com o Senhor não engana. Mas se andarmos na luz como ele, na luz está. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O único que tem poder para purificar os nossos pecados é Jesus Cristo. Somente Jesus. Ah, mas eu não peco, eu faço tudo certo, eu sou perfeito. Irmãos, enquanto nós vivermos nessa terra, nós estamos sujeitos a pecar. Só que deixa eu explicar para você, existem maneiras, muitas das vezes, santo nós não somos, perfeito nós não somos, nós somos santos através de Jesus. Se nós temos uma consciência espiritual, que nós não podemos fazer algo errado, existem pecados que é para condenação. Como que eu posso dizer que eu ando na luz, que eu ando com Cristo, se eu tenho parte com o mundo? Se eu tenho parte com as trevas, com aquilo que desagrada a Deus. Então, se eu ando com Cristo, nova criatura eu sou. Quando nós pecamos coisas bobas do dia a dia, digamos assim, às vezes uma palavra, às vezes ofendemos alguém sem querer, às vezes tomamos decisão que entristece alguém, às vezes falamos alguma coisa dentro da nossa casa. Aí que entra, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas o sangue de Cristo nos purifica, irmãos. E nós continuamos a nossa caminhada com o Senhor. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, talvez você esteja passando por uma injustiça. Talvez você já foi injustiçado. Talvez você já foi caluniado. Talvez você passou uma situação que você não merecia. Mas o Senhor Jesus, Ele te justifica. O Senhor Jesus, Ele te justifica. Aleluia. Louvado seja Deus. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso. Olha que forte essa palavra, ó. Se dissermos que não pecamos, fazê-lo mentiroso.
e a sua palavra não está em nós. Se nós nos achar superior, santos, que não temos pecado, aqui está escrito, irmãos, que nós estamos fazendo com que o Senhor, chamando o Senhor de mentiroso. Porque não é perfeição em nós, a perfeição é em Cristo. A perfeição é em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, isso sim eu faço. Olha que palavra, igreja. O mal sobre a humanidade, o mal está aí fora, o mal está sobre a terra, o mal está aí, está pesado. Mas nós, no Senhor Jesus, nós somos novas criaturas. Meus filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo que nos defende de todo pecado. Não há pecado que o Senhor não perdoe, igreja. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Senhor me trouxe essa palavra para falar, irmão, sobre o pecado. Porque há muitas pessoas que estão escravizadas. Satanás, ele usa muitas das vezes o pecado para prender a pessoa, prender a alma. Ele usa muitas das vezes ali, quando você não tem coragem de confessar, quando você não tem coragem de colocar para fora e renunciar e desmascarar as trevas, Satanás usa aquilo ali para te aprisionar e para você ficar preso. Mas a partir do momento que tu confessa o teu pecado e tu renuncia a ele e vem para a luz, o Senhor faz novas todas as coisas na tua vida. Todas as coisas o Senhor faz nova na tua vida. Jesus, quando ministrava, quando ele passava, ele curava, ele transformava. Jesus fazia muitas mudanças nas vidas das pessoas. Cego enxergava, paralítico andava, surdo ouvia. Certa feita ele estava pregando e tinha uma mulher ali que tinha cometido adultério. Pegaram aquela mulher e levaram até o mestre para tentar acusá-lo. E ele continuou escrevendo ali, ó. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém ousou pegar uma pedra para jogar naquela mulher. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Só que Jesus falou o que para essa mulher depois? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. O pecado que ela cometia antes, quando ela se deparou com Jesus, ali ela alcançou a luz sobre a vida dela. Então, quando nós viemos para o Evangelho, quando nós viemos para o Senhor fala, olha, não peques mais. Não peques mais. Mas esse pecado que o Senhor fala para nós, é o pecado que nós cometíamos antes, na ignorância. Quando nós andávamos na ignorância que não conhecia o Senhor Jesus. Porque tem muitas pessoas, irmãos, tem muitas pessoas que escondem o pecado. Tem muitas pessoas que se fazem de cristão, tem muitas pessoas que mentem, tem muitas pessoas que escondem, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Nós não podemos nos esconder do Senhor. O Senhor, Ele contempla tudo sobre as nossas vidas. O Senhor contempla o respirar, o nosso caminhar, irmãos. A única maneira de Satanás ser destruído nas nossas vidas é nós não ter pecado oculto. O pecado oculto que mais vai levar crente para o inferno. O que mais vai levar crente para o inferno é o pecado oculto. Deus tem me mostrado famílias, irmãos, onde Satanás tem feito ninho. O inimigo tem entrado para destruir famílias por causa do pecado oculto. E às vezes não é nada grave, mas a pessoa não confessa e o inimigo fica ali se alimentando daquele pecado oculto que está ali naquela casa, naquela família. E a maldição ela vai passando de hereditariedade para os filhos. A maldição ela passa de geração em geração. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós admitimos que há um advogado que está preparado, irmãos. Pode contemplar comigo, irmãos. Jesus é o advogado que ele está preparado. Jesus está preparado para nos defender das garras de Satanás. Ele não precisa que ninguém nos defenda, ele nos defende. Ele está preparado esperando nós dar o primeiro passo. Jesus está às portas e bate. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Jesus não arromba, ele bate na porta.
Mas muitas das vezes as pessoas preferem os prazeres do mundo do que servir a Jesus. Os prazeres aí fora do que servir o Senhor. Servir ao Senhor precisa de renúncia. Teve uma pessoa, uma irmã que ligou essa semana, queria se batizar, até o pastor falou, não, vamos batizar. Que benção, a irmãzinha quer se batizar, quer descer as águas. Falaram para ela que se ela descesse as águas, ela estava protegida, era fácil, era só ela descer as águas. Aí fomos fazer o discipulado para essa irmãzinha e explicamos para ela, olha, o batismo serve para a remissão dos pecados. A partir do momento que se você se batizar, você vai nascer uma nova criatura perante o Senhor. Os teus pecados vão ser jogados no mar do esquecimento, mas para isso, você precisa renunciar o mundo lá fora. Você precisa renunciar às concupiscências dos olhos aí fora. Você precisa renunciar ao pecado. Você precisa não mais ir em balada, você precisa não ir mais em certos lugares. Tem que haver uma renúncia. Aí essa irmã ficou pensativa e resolveu pensar mais um pouco. Quantos pastores que batizam as pessoas de qualquer maneira? Às vezes fumando, às vezes bebendo, às vezes na fornicação, para dizer que estão batizando, para dizer que está enchendo a igreja. O alvo não é encher a igreja. Essa igreja aqui era para estar cheia. O alvo não é encher a igreja, mas o alvo é pregar a verdade. O alvo é pregar que sem santificação ninguém verá a Deus. Que sem a santificação nós não veremos a glória de Deus, nós não vamos para a eternidade. Há um advogado aqui, como nosso irmão João fala, que está pronto a nos defender das causas impossíveis na situação difícil. Há um advogado, há um juiz também que vai nos julgar, que é o nosso Deus. Aleluia! Mas para isso nós temos que consertar nossa vida com o Pai. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Essa palavra é muito forte, igreja. Meus filhinhos, eu me lembro alguns anos atrás, quando eu tinha meu comércio, mais de 15 anos atrás, e eu abri essa palavra lá no meu comércio, em Curitiba, na Vila Auer. Não conhecia o Senhor. E eu lembro que eu lia dia e noite essa palavra, meus filhinhos. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se pecar, tereis um advogado para convosco, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu relia, mas eu não tinha entendimento. E eu pensava, mas que advogado é esse? Como é que funciona esse negócio? Como é que funciona esse negócio, meu Deus? E li. Agora o Espírito Santo me fez menção, isso há anos atrás. Eu só fui ter entendimento dessa palavra quando eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador na minha vida, consertei a minha vida, saí do pecado, larguei as coisas erradas e comecei a andar com Cristo. Comecei a obedecer a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo foi me dando discernimento à palavra, foi me ensinando, foi mostrando, fui caminhando e hoje estamos aqui pela misericórdia e pela graça de Deus. O caminho é estreito. Igreja, não se deixe levar por palavras bonitas. Não se deixe levar por evangelho de internet. Porque vai chegar o grande dia de nós nos deparar com o Senhor, irmãos. E a porta vai ser lacrada para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Porque diz que nem falar até papagaio fala, né, igreja? Se tem uma coisa que eu tenho muito temor, é de falar algo que o Senhor não colocou no meu coração. Até uma revelação, até uma profecia, eu peço confirmação para o Senhor para falar se realmente o Senhor está falando, se realmente o Senhor está mostrando. Porque hoje está fácil ser cristão. Hoje é fácil, venha como você está, Jesus é bom, Jesus quer o teu coração. Irmãos, Jesus se entregou na cruz ali, ele sofreu, ele chorou. Ele viu ele viu você, que nós estávamos no pecado, que nós estávamos desgarrados. Jesus se entregou ali naquela cruz. Ele sofreu por nós, ele chorou por nós. E hoje ele é vivo, ele está à direita do Pai. Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele deu o seu sangue santo e precioso por nós, para que nós tenhamos direito à vida eterna. A vida eterna. A qualquer momento o Senhor pode arrebatar a sua igreja. O Senhor está às portas. Como nós estamos, me coloco eu também, como nós estamos na presença de Deus. Como nós estamos na presença desse Deus tão grande, desse Deus tão maravilhoso, desse Deus santo, desse Deus glorioso. Como nós estamos na presença dEle? Como nós estamos? Tem muitas pessoas que não têm coragem de confessar o seu pecado, de renunciar. Muitas pessoas não têm coragem.
Às vezes tem mais medo da companheira, mais medo do companheiro, mas não tem medo da mão de Deus. É triste falar essas palavras, mas é o que o Senhor colocou no meu coração. Eu, por exemplo, irmãos, eu não me preocupo se meu esposo está comigo ou não. Eu vou para onde eu quero, viajo para lá, para cá, passeando, fazendo a obra de Deus. Eu sei que Ele não está me olhando 24 horas por dia, mas eu sei meu compromisso com o Senhor. Ele também sabe a mesma coisa, o compromisso dele com o Senhor. O nosso compromisso é com o Senhor. O inimigo, ele vem no sapatinho, irmãos, para nos enganar. Você quer um bom casamento? Busque o Senhor. Você quer uma pessoa para viver com você? Busque o Senhor. Peça para Deus, Senhor, essa pessoa é para mim. Ore e busque. Deus vai te mostrar em sonho. Deus vai usar alguém para falar contigo. Deus vai mostrar uma revelação. Deus vai mostrar, Deus vai fazer, irmãos. Vale a pena servir esse Deus, irmãos. Vale a pena estar na presença desse Deus. A irmã Simaia estava falando dos 40, irmãos. Na casa dos 40, eu já estou entrando na casa dos 50. Entrando na casa dos 50. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. O meu esposo essa semana falou assim: amor, eu quero te dar um presente. O que você quer comprar? Eu falei: eu quero fazer algo lá na igreja com os irmãos. Eu quero comemorar o meu aniversário com os irmãos da igreja. Porque Jesus, quando estava lá pregando, irmãos, que lá chegou Maria, chegou seus irmãos, e foram falar para Jesus aí fora, no meio da multidão: está os seus irmãos, está a sua mãe, assim, assim, assim. O que Jesus falou? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, é esses aqui que estão na presença comigo. Halabai, calabaia. Esses são a minha família, aqueles que estão comigo, aleluia. Não há prazer maior de nós nos reunir, de nós glorificar, de nós orar, de nós buscar Deus. Eu quero contar aqui para os irmãos. Ontem à noite nós estávamos lá na casa da minha filha, preparando o salgadinho, preparando os docinhos, preparando as coisas. E o meu genro, João Henrique, falou assim: sogra, vamos fazer um clamor aí essa madrugada. Aí o David: eu também quero fazer oração também. Se for por orar, eu vou ficar por aqui, o irmão David falou. Se for por orar, eu vou ficar por aqui também. Nós estávamos numa canseira. A Daiane disse: não, eu não aguento, vou dormir. Vocês vão orar, não vou aguentar. E eu pensei: vamos orar uns 10 minutos, 15 minutos, né? Pensamos, vamos orar. E o meu genro já gosta também de uma oração, né? Comecei, botar fogo no parquinho, né, diz o pastor Milton. Irmãos, começamos a orar. Nós oramos 2 horas. O meu genro está lá atrás, sabe o que eu estou falando aqui. Nós oramos 2 horas, nós começamos ali na sala, cuidando para não fazer barulho. E começamos a dar glória, glória, glória. Eu estava numa canseira. E meu genro começou a orar, orar, orar. E o David já se jogou de joelho no chão e ele começamos. Irmãos, por Deus, o relógio parou. Nós ficamos 2 horas clamando e nós não conseguíamos parar mais. De repente, o Senhor pegou o meu genro para falar comigo, irmãos. E foi um tal do retetê. E de repente me pegou eu para falar com ele. Daí pegou eu para falar com o irmão David. E ali o irmão David cheio do poder de Deus no chão. E parece que o céu desceu ali naquela sala. O céu desceu, a nossa carne tremia com a potência, com a presença de Deus. Eu não quero mais nada. Essa presença maravilhosa do Senhor, aleluia. Sentimos a glória de Deus, irmã. A glória de Deus, isso não tem preço, irmãos. Não tem preço sentir essa presença de Deus. Porque nós, irmãos, quando levantamos as mãos, aceitamos o Senhor Jesus, buscamos sua presença, buscamos a sua graça. O Senhor nos enche dessa glória maravilhosa, que é o seu Espírito Santo. Busca o Espírito Santo com todo o teu coração. Saiba que você tem um advogado. Saia daqui hoje sabendo que você não depende de um advogado aí fora. Você não depende da questura, você não depende do prefeito, você não depende do governador, você não depende do presidente, você não depende. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependente do nosso advogado, que é o Senhor Jesus Cristo. E quando ele entra numa batalha, igreja, ele não perde. Quando o Senhor entra numa guerra, ele não perde. Talvez você esteja passando uma situação difícil, talvez você esteja passando uma enfermidade, talvez você esteja passando uma rejeição, talvez você esteja passando uma depressão, talvez você esteja passando uma crise de ansiedade, talvez você esteja passando, não interessa o que você esteja passando, mas o Senhor Jesus, ele vai te dar a vitória. O Senhor Jesus vai pelejar pela tua vida. Ele entra na batalha para não perder. Mas você tem que estar firme na rocha. O Senhor é meu pai.
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Se nós estamos debaixo das mãos potentes do Senhor, o que pode me fazer o mal? O que pode me fazer o inimigo da minha alma? Aleluia! Se o Senhor está comigo, não temerei o que pode fazer aí fora. Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor faz menção no meu coração, muitas pessoas que estão com medo de enfrentar situações e obstáculo, problemas mal resolvidos do passado que hoje não consegue dar um passo para frente. E o Senhor fala assim, ó, ei, eu sou contigo e eu te dou a vitória. Eu sou o teu advogado nas causas impossíveis. Lembra essa palavra, coloca no teu coração essa mensagem e saiba que o Senhor pode todas as coisas na tua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, coloca de pé, aleluia.